Olá a todos, vamos iniciar mais um vídeo aqui no nosso canal da Igreja Luterana de Interlagos. Estamos estudando as confissões luteranas, estamos estudando neste momento o Catecismo Maior e estamos na terceira parte do Catecismo, estudando o Pai Nosso, as petições do Pai Nosso. Venha conosco, já estudamos as 3 primeiras petições. Hoje estudaremos a 4ª petição, que diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Muitas vezes quando nós oramos o Pai Nosso, seja na igreja, seja em casa, já é uma oração tão conhecida que temos a tendência a fazê-la sem refletir naquilo que estamos dizendo. Por isso que este estudo ele é tão válido e ele não pode ocorrer uma única vez em nossa vida. Volta e meia precisamos retornar a este estudo das petições do Pai Nosso. Esta 4ª petição, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, é óbvio que pelo português, pela sonoridade das palavras, nós pensamos logo em pão. E é claro que se nós pensarmos um pouco melhor, refletirmos um pouco mais, chegaremos à conclusão que, claro que não está falando apenas de pão. Nesta petição, estamos diante da petição, da única petição no Pai Nosso, que nós estamos falando de aspectos materiais da nossa existência, não apenas o pão, não apenas o alimento, tudo que somos e temos nesta vida e neste mundo, nossas roupas, nossa moradia, os nossos relacionamentos, a nossa família, enfim. Eu diria que 90%, se não mais, dos pedidos de oração realizados na igreja, nos cultos, em um estudo, orbitam em torno da 4ª petição do Pai Nosso. Não que isso não possa ser feito, e tanto que Jesus colocou esta petição no Pai Nosso. Mas como eu já disse antes, em vídeos anteriores, o Pai Nosso está concentrado muito mais em petições espirituais. E era o que nós deveríamos fazer. Ainda assim, vamos ver o que podemos refletir nesta que fala dos aspectos materiais, do ponto de vista de Deus e na explicação de Martinho Lutero. O primeiro destaque que Lutero diz é o seguinte: é palavra breve e simples, mas também abrange muito. Pois quando você menciona e pede o pão de cada dia, pede tudo o que é necessário para que se tenha e coma o pão cotidiano. E por outro lado, você também pede que seja eliminado tudo o que impede que você tenha e coma esse pão. Por isso você deve abrir e ampliar bem a sua mente. E não pensar apenas no forno ou na caixa da farinha, mas incluir também o vasto campo e a terra toda que produz e nos traz o pão de cada dia e todo tipo de alimentos. E aí, nós poderíamos, quem sabe, pensar: mas eu preciso pagar pelo pão, certo? Se eu preciso pagar pelo pão, eu preciso de trabalho. Então, nesta petição está incluso também nosso pedido por trabalho ou por manutenção do nosso emprego. É claro que se nós não estivermos bem, se estivermos doentes, provavelmente não conseguiremos trabalhar. Então, nesta petição também está subentendido que nós estamos pedindo saúde para nós. Vejam só como é muito mais profundo do que nós imaginamos. Segundo destaque diz assim: agora, nossa vida requer mais do que apenas alimento, vestes e outras coisas necessárias para o corpo. Necessitamos também de que nosso relacionamento com as pessoas com as quais vivemos, lidamos
e tratamos em nosso dia a dia e em diferentes atividades seja marcado por paz e tranquilidade. Porque eu pergunto a você, o que ocorre quando não há paz, quando não há tranquilidade em uma família? Falta muita coisa. Agora, reflita num espaço um pouco maior do que a família, em uma cidade, em um estado, em um país. Pense na Ucrânia, pense na Palestina. Neste momento, muitas coisas faltam lá, não apenas paz. Quando falta paz, falta também o pão, falta também o abrigo, falta também a roupa. E tudo isso porque houve uma desavença entre povos, entre governantes, entre autoridades. E uma vez que não há paz, não há pão. Vejam só como esse pedido, essa petição é muito mais do que podemos dimensionar. Terceiro destaque. E na verdade a coisa mais necessária é orar pelas autoridades seculares e pelo governo. Porque é principalmente por meio deles que Deus nos conserva o pão nosso de cada dia e toda a tranquilidade desta vida. Veja você. Você tem orado pelas autoridades? Você tem orado pelos seus governantes? Em nível municipal, estadual, federal? Tem orado por seus juízes? Tem orado por todas as autoridades do executivo e do legislativo? Pois muito bem. Nós falhamos muito nisso, não é verdade? Porque nos indispomos, obviamente, com pessoas, com partidos, com ideologias. E assim nós queremos o mal, muitas vezes, daqueles que nos governam. Sejamos sinceros. E aqui eu não estou entrando em nenhum mérito ideológico partidário. Eu digo a vocês que eu não tenho ideologia ou partido em nosso país e nenhum me agrada. Nenhum governante me agrada. Seja do espectro dito de esquerda, seja do espectro dito de direita, que na verdade muitas vezes é só falação, é só ilusão. Por outro lado, termos raiva, querermos o mal dos nossos governantes, não se coaduna com a vontade de Deus. E pior, muitas vezes gera mais problemas do que soluções. É claro que crimes devem ser punidos. Seja alguém governante, seja alguém não governante. Mas precisamos orar pelas nossas autoridades para que haja paz, porque onde não há paz, não há pão. Onde não há paz, não há abrigo. Onde não há paz, não há harmonia, não há relações pessoais, não há nada. Quarto destaque, por isso seria muito apropriado colocar no escudo de cada príncipe honesto um pão em lugar de um leão, ou de uma grinalda de arruda, ou imprimi-lo nas moedas em lugar de outras figuras, a fim de lembrar a príncipes e súditos que pelo ofício deles temos proteção e paz, e que sem eles não podemos comer o precioso pão, nem conservá-lo. É algo interessante, né? Pensarmos no pão como um símbolo para ser colocado em moedas, em notas. O pão como um símbolo para ser colocado em escudos de exércitos ou de estabelecimentos públicos. Porque tudo gira em torno disso. Sem pão nós não subsistimos e sem paz não há pão. Sem governo bom, capaz, não há pão. Não há pão também, não apenas no aspecto de guerras, mas também na questão econômica. Porque quando a econômica de um país está em frangalhos,
o que vai faltar para as pessoas? Pão. Quinto destaque disso agora, alguém poderia fazer uma longa oração, enumerando com muitas palavras todas as partes que pertencem a esta petição, como por exemplo, que pedimos que Deus nos dê comida e bebida, vestes, casa e lar, um corpo sadio, além disso que faça com que os cereais e frutos do campo cresçam e deem bom resultado. Poderíamos pedir a Deus que nos ajude a administrar bem a casa. Tudo isso faz parte, está dentro de digamos assim, toda a caixa que envolve essa quarta petição. Por outro lado, sexto destaque, podemos pedir que Deus nos preserve de toda sorte de danos, quanto ao corpo, não ficarmos doentes, e aos alimentos, bem como de temporais, granizo, incêndios, inundações, veneno, peste, morte de gado, guerra e derramamento de sangue, tempo de carestia, animais nocivos, gente má, etc. Olhem só quanta coisa está contemplada na quarta petição do Pai Nosso. É muita coisa. Em uma simples e curta frase, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Por último, aliás, penúltimo, nós temos o seguinte destaque: acima de tudo, porém, esta oração se dirige também contra o nosso principal inimigo, o diabo, pois todo o seu propósito e desejo é tirar ou impedir que recebamos tudo aquilo que temos da parte de Deus. E ele não se satisfaz com obstruir e destruir o regime espiritual, desencaminhando as almas por meio de suas mentiras e submetendo-as ao seu poder, mas também atrapalha e obstrui a preservação de qualquer governo e atividade digna e pacífica sobre a terra. Ora, quem deseja o caos na terra? Quem deseja o caos na família, no lar, na igreja? Quem deseja o caos num governo? Quem deseja o caos entre dois governos, entre dois países? O diabo. O diabo deseja a divisão, a separação, a desunião. Portanto, ele não quer apenas a nossa alma. Ele não quer apenas que estejamos afastados espiritualmente de Deus. Ele quer a nossa destruição. Ele vem para roubar, matar e destruir. E sozinhos não somos capazes de encará-lo. Mas, com o auxílio de Deus, temos proteção, segurança e podemos confiar nele, somente em Deus. E assim podemos concluir com o último destaque de Lutero, quando ele diz: eis que assim Deus quer mostrar-nos como cuida de todas as nossas necessidades e também zela tão fielmente pelo nosso sustento temporal. E embora ele o conceda e conserve ricamente, inclusive aos ímpios e malvados, quer, no entanto, que o peçamos, a fim de reconhecermos que o recebamos de sua mão e nisso percebamos sua paternal bondade para conosco. Deus vai deixar de nos dar porque nós não oramos o Pai Nosso, ou porque nós não pedimos o pão nosso de cada dia nos dá hoje? Não. Até porque Ele dá para crentes e descrentes, justos e injustos. Por outro lado, quando nós fazemos isso, nós reconhecemos que tudo que somos e temos vem dele. E assim podemos caminhar com a certeza de que nada nos faltará. Podemos declarar e proclamar como o salmista do Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E quando algo está eventualmente na nossa cabeça nos faltando, é porque nós não observamos que aquilo que há de mais precioso e essencial para nós não nos falta, e que as outras coisas que eventualmente pensamos que estão nos faltando, na verdade, muitas vezes são caprichos nossos. E que nós possamos caminhar nessa certeza, dizendo: o pão nosso de cada dia nos dá hoje, e sabendo que o Senhor
é o meu pastor, nada me faltará. Espero que este vídeo tenha feito sentido na sua vida e na sua caminhada de fé. Continue seguindo o nosso canal, curta, comente e compartilhe. E até o nosso próximo vídeo.